trabalho da matéria de PPP, Pesquisa e Prática Pedagógica, da Universidade Unifax. E temos que trabalhar o tema, a diferença de ser professor e ser educador. Um dos primeiros precursores que lançou esse tema, essa discussão, foi o escritor e psicanalista Rubem Alves. Em minhas experiências vividas no estágio supervisionado, pude observar e comprovar o que foi estudado nos assuntos da diferença entre ser professor e ser educador. Como dizia Paulo Freire, não se pode falar em educação sem amor. Que trabalhar com amor se obtém um bom resultado, né? As crianças aprendem mais, elas ficam menos inibidas, elas se soltam mais. E trabalhar só dando só conteúdo, sendo só o professor, talvez as crianças não obtenham um bom resultado. Quando o professor tem a vocação e trabalha com amor, ele passa a ser educador e passa a se importar mais com as dificuldades dos alunos, problemas. E um educador, ele tem que ter afetividade com os seus alunos, né? Demonstrando também uma habilidade e segurança, trazendo uma segurança para o meio, né, na sala de aula. Para que isso ocorra, para que isso possa acontecer numa sala de aula, o educador ele precisa amar o próximo, né? Amar as crianças, os seus alunos. E na sala de aula, no estágio, eu pude passar esse amor para meus alunos, buscando tratar os meus alunos como se fosse uma planta rara, né, que precisa de amor, de dedicação, né, ser regada dia após dia. Nesse estágio eu tive uma experiência de uma criança que ela era considerada uma criança com deficiência. Deficiência essa que nem mesmo a professora em sala de aula, ela não sabia que deficiência era essa. Essa criança, ela ficava no canto, abandonada, né, sem fazer nenhuma atividade. E ao aproximar dessa criança, passando amor para essa criança, segurança para ela, no final do estágio, ela me demonstrou algumas atitudes que, por exemplo, fazer o nome dela, ela começou a fazer o meu nome. Então, eu percebi que essa criança, ela precisa não apenas de ser passado conteúdo, né, mas de um carinho, de uma atenção para ele desenvolver, né, suas habilidades, porque essa criança ela tem habilidades, né, que precisa ser passada. E agora eu vou... Como podemos perceber, ser professor é algo que todo mundo consegue. Agora, ser educador, não são todas as pessoas que conseguem, porque isso requer amor. É algo que aconteceu em minha sala de aula, porque apesar de estar estudando ainda, de estar em formação, mas eu já tenho experiência em sala de aula, eu posso compartilhar e gostaria de compartilhar uma situação real que aconteceu comigo em sala de aula. Eu tinha um aluno que ele, desde o início do ano, estava participando de todas as aulas, tirando boas notas, era um aluno que se comportava bem em sala de aula. E quando foi depois do meio do ano, então eu pude perceber que esse aluno tinha mudado de comportamento. E eu percebi que ele passou a ser muito agressivo, ele passou a ter um comportamento muito diferente, não participava das aulas, chegava na sala de aula sujo, chegava na sala de aula mal cheiroso, e os colegas estavam comentando em relação a isso também. Então, quando eu percebi isso, eu chamei ele educadamente para fora da sala de aula, sentei junto com ele e falei com ele: tia, o que está acontecendo com você? Porque você não era desse jeito. E quando eu falei assim, está acontecendo alguma coisa em sua casa, cadê o seu pai? Seu pai está em casa? Ele começou a chorar. E aí eu vi que todo o problema dele era por conta da falta do pai.
E aí tive uma conversa com ele, amorosa, mostrei para ele que não havia necessidade de ele ficar daquele jeito e pedi para ele, para que ele voltasse a ter o mesmo comportamento de antes. Abracei, procurei ter uma conduta mais afetiva com ele. E perguntei para ele se no dia seguinte eu poderia confiar que ele voltaria a ser o mesmo. E graças a Deus, fiquei muito emocionada, porque no dia seguinte ele chegou todo arrumadinho na sala de aula, tomadinho um banho, cheirosinho, e a partir de então passou novamente a fazer as atividades que fazia antes, voltou a ser o mesmo aluno que era. Então, gente, essa é a diferença entre ser educador e ser professor. O que um professor faria numa situação dessa? Um professor simplesmente falaria: esse aluno está disciplinado, ele continuaria sem fazer atividade e passaria a tirar notas baixas e poderia até repetir de ano. Podemos demonstrar então essa diferença entre ser educador e professor numa situação real como essa. Foi muito gratificante a experiência do estágio, desse estágio 3, pelo qual passamos pela sala de aula, onde podemos observar várias crianças. E nesse estágio eu pude também observar a diferença entre ser professor e educador. Foi no momento em que cada criança começou assim, a relatar as suas vivências. Foi muito bom essa experiência. E que assim, o educador ele tem que procurar cada dia construir novas ideias, novos horizontes, para que a gente possa estar trazendo para a sala de aula. A diferença entre ser professor e educador é simples. O professor, ele apenas dá sua aula, seu conteúdo. E o educador, ele trata a sua profissão muito refinada, requer amor, carinho, dedicação aos seus alunos. Ele afirma que o educador, ele deve tratar a sua profissão com dedicação aos seus alunos. Com amor, ele tem que ser uma pessoa simples, né? O educador, ele deve ser simples com seus alunos, mostrar sempre simplicidade, para que seus alunos eles venham a sentir a vontade e explicar, e falar o que eles querem saber, explicar o seu conhecimento. Aí gerar uma troca de conhecimento entre o professor e o aluno. E quando o aluno se explica o que ele quer saber, vai acontecer um aprendizado melhor. Quando também o educador ele interage melhor com o aluno, vai acontecer trocas de conhecimento. O professor apresenta com o aluno e o aluno apresenta com o professor. Bom, com todo esse conhecimento, as minhas buscas sobre a diferença entre ser professor e educador, no meu estágio eu procurei estar ali como educadora, porque eu não queria ser mais uma profissional ali. Assim, eu procurei ser uma educadora, sempre procurei ter paciência, buscar coisas novas naquelas crianças, mostrar para elas algo que elas desconheciam, porque ser educador é isso, é estar buscando, é ter paciência, é saber trabalhar com amor, porque ser professor é uma profissão. Educador não, ele está sempre buscando melhorar o desenvolvimento do ser humano. Professor é ter conhecimento e conteúdo, o educador não, ele trabalha esse conhecimento. Professor, qualquer um pode ser, mas é o educador que deixa sua marca, sua contribuição na vida de uma criança. Então, acho que os professores devem olhar para si e buscar o que é realmente ser um educador, para contribuir uma criança, para estar ali mostrando dia a dia algo novo nela. Ser educador é agir com amor.